Então, boa noite novamente. Então, a gente viu no finalzinho da última aula, né? A gente viu algumas coisas interessantes na última aula e no finalzinho a gente viu como tirar a expressão lógica de um sisteminha digital combinacional a partir da tabela verdade. Então, aqui eu tinha dado o exemplo, né? Foi meio corrido nos últimos minutos da aula, mas só revendo então aqui. Uma tabela verdade típica, por exemplo, essa aqui de 3 entradas, 8 combinações, eu posso tirar a expressão lógica a partir dos uns. Então, cada combinação que vai para uma saída vai me gerar um produto. Então, essa primeira combinação 000, gera o primeiro produto. A segunda e a terceira combinação que vai para 1. Estamos tirando a expressão lógica a partir dos uns da tabela verdade. A segunda, 0, me gera este produto, também conhecido como min termo. E a última combinação, 1, né, gera o terceiro produto. Soma de produtos, então a forma de soma de produtos. Quando eu tiro pelos uns, é uma soma de produtos. Tirar pelos uns significa que apenas nesta combinação, vou chamar de combinação 1 aqui, né? 0, 0, 0, isso aqui vai para 1. Sempre quando tiver isso aqui indo para 1, 1 mais 1 ou qualquer coisa, me leva a saída para 1, que é o caso aqui que a gente quer. Então, como está tudo em 0, eu tenho que inverter cada uma das entradas. 0 invertido vira 1, aí eu tenho que negar aqui. B invertido, 0 vira 1, 0 vira 1. Aí fica 1, 1 vezes 1 vezes 1. E aí o produto vai me dar 1. 1 ou qualquer coisa, eu tenho CD 1, que é o 1 que a gente queria aqui. Então, para cada combinação, indo para 1, tem que gerar um produto. Então, aqui essa segunda, com uma combinação 1, 1, 0, a regrinha é, quando já está em 1 a entrada, deixa ela sem negar, deixa ela normal, entre aspas, né? Normal aqui, por exemplo, A e B estão em 1 na combinação, A e B estão em 1, deixa A e B normal, sem negar. O C está em 0, tem que inverter o C para virar 1, aí fica 1 vezes 1 vezes 1. Fica 1 vezes 1 vezes 1, porque o 0 vira 1 aqui. Então aí eu tenho que negar o C. Então sempre quando tem que olhar combinação por combinação, cada combinação indo para 1, né, gera um produto de todas as variáveis. Se naquela combinação específica a variável está em 0, tem que negar ela. Então aqui, como a primeira combinação as 3 estão em zeros, tem que negar as 3. Lembrando que isto aqui é diferente disto aqui. Porque isto aqui é igual pelo teorema de De Morgan. Pelo teorema de De Morgan, isso aqui é igual a isto. Uma negação na saída de um produto é igual a soma das entradas negadas. Leva a negação da saída para as entradas, aí o produto, o E, vira OU. É um dos teoremas de De Morgan. Então, não dá para fazer isso aqui. Isso aqui é diferente disso aqui. Se fizer isso aqui, então tem que manter A negado vezes B negado e C negado. Então, essa expressão certamente dá para simplificar. Só de olhar aqui dá para ver que dá para botar fatores em comum e aí usar os teoremas, né? Então, a gente tira a expressão desta forma, mas não é a expressão mais simples, né? Então, aí o método é ou faz manipulação algébrica ou mapa de Carnot, que a gente vai ver hoje. Existe uma outra forma de tirar a expressão, é pelos zeros. Então aqui é a forma de soma de produtos. Então, eu estava até querendo um paintbrush como copiar e colar isso aqui, mas eu não copio e colo. Vou fazer aqui de novo. Talvez tenha uma tabelinha de 3 aí perdida no meu quadro branco, mas vou fazer de novo rapidinho. A, B, C, vou fazer um outro exemplo. Então, uma tabela verdade de 3 entradas, 8 combinações, a saída.
Então o que vai acontecer aqui? Eu vou, meio que aleatoriamente, vou botar duas entradas em 0. Essa aqui e essa aqui. E o resto tudo em 1. Aí eu tenho mais uns do que zeros, né, na saída da tabela verdade em função de cada combinação. Tenho 6 combinações indo para 1 e apenas 2 combinações indo para 0. Se a gente fosse tirar essa expressão pelos 1s, ia ficar uma equação enorme, né? Ia ficar este produto, né? Ia ficar ABC, aqui. As 3 variáveis 0 inverte as 3. Ou, aí a próxima. 0, ABC, A e B está em 0, inverte. C está em 1, deixa como está. Então, a equação de A. E assim vai. Até o último aqui, que seria ABC estão em 1, então seria só ABC. Aí seriam 6 produtos aqui se somando. Seria uma equação enorme, vamos dizer assim. E aí ainda a gente teria que dar uma bela simplificada e tal, né? De algum jeito. O que dá para fazer é tirar a expressão na forma de um produto de somas. Eu estou sem meu celular hoje, os guris ficaram com o celular. Eu tenho que ativar aqui. Então, na forma de um produto de somas, você, entre aspas, assim, tira a expressão pelos zeros. Pelos zeros. Então, como é que vai ser? Em vez de tentar fazer a minha expressão levar a saída para 1, a gente vai tentar fazer a minha expressão na equação levar a saída para 0. Caso não seja uma combinação específica indo para 0, ela vai automaticamente para 1. Olha só, daí seriam as outras combinações indo para 1. Então a gente vai olhar esta combinação que vai para 0, né, uma outra forma de escrever. A gente pode escrever qualquer tabela verdade das duas formas, na forma de soma de produtos, tirando pelos 1s, ou na forma de produto de somas, tirando pelos zeros, que a gente vai fazer agora. Tem duas combinações indo para 0. O formato dessa expressão é assim: uma soma, A ou B ou C, multiplicando outra soma. Eu vou botar uma soma multiplicando outra, porque cada combinação aqui são duas combinações indo para 0. Cada combinação indo para 0 me dá uma soma aqui, que multiplica com a outra da outra combinação. Ou A, ou B, ou C. E se tivesse uma terceira combinação indo para 0, aí multiplicaria de novo o A, o B ou C. Claro, agora a gente tem que ver o que a gente vai inverter aqui. O objetivo, como isso é um produto, o objetivo agora é que esta soma vá para 0. Se essa soma, a primeira soma aqui for para 0, eu vou ter 0 vezes, que é o E, né? Qualquer coisa, saída vai para 0, que é o que a gente quer aqui. Né? Então, de que forma, vamos pensar assim, esta primeira combinação vai ser correspondente a esta soma, e esta segunda combinação indo para 0 vai ser correspondente a esta soma. Então, vamos focar primeiro nessa aqui. Esta combinação aqui, ó, 1, 0, 0. Isso aqui somado tem que dar 0. Eu tenho que fazer isto mais isso igual a 0. Isto mais isso igual a 0. A única forma de eu fazer uma soma de 3 termos ir para 0 em variáveis binárias, né? Não estou usando número negativo aqui, né? 2 mais menos 2 dá 0. Não, só variáveis binárias. A variável só pode ser 0, ir para 0 e para 1. A única forma dessa soma dar 0 é tudo ser 0. Então tem que fazer 0 mais 0 mais 0. Somente quando as 3 variáveis forem 0, a soma vai dar 0. É o resultado aqui, entre parênteses. Aí 0 mais 0 mais 0 dá 0. 0 vezes qualquer coisa, saída vai para 0, que é o que a gente quer aqui. Né? Então, de que forma eu faço uma soma dessas estar indo para 0? As entradas B e entrada C já estão em 0, então deixa do jeito que elas estão. E a entrada A, ela está em 1.
Mas se eu deixo ela do jeito que está, vai ficar 1 mais 0, vai dar 1. 1 ou 0, né? Dá 1. E aí a saída, não vou garantir que a saída vai para 0. Então eu tenho que, quando eu tiro pelos zeros, colocando a expressão na forma de um produto de somas, eu tenho que, sempre quando a variável está em 1, eu tenho que levar ela para 0. Então eu tenho que pegar e negar o A aqui. Observe o A aqui, ele está em 1. Tem que negar, aí fica... O A vai estar em 1, fica 1 negado, ou B está em 0, ou C está em 0. 1 negado, 1 invertido é 0, né? 1 vira 0, ou 0, que dá 0. E aí isso aqui tudo vai para 0, essa soma, somente nesta combinação aqui, A1, B0, C0. Qualquer outra combinação na tabela, essa soma não vai dar 0. Aí vai dar 1, e vai ser 1 vezes outra coisa. Aí esta outra coisa, eventualmente tem que ir para 0, né, que vai corresponder à minha segunda combinação. A minha segunda combinação em 0. Então esta segunda combinação aqui, ó, né, vai ter que levar esta segunda soma para 0. Aí eu vou ter 0 vezes a outra, dando 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aqui na segunda combinação eu tenho A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 0. Eu não posso fazer 1 mais 0. 1 ou 0 dá 1. Eu tenho que fazer isso aqui, essa soma dá 0. A única forma de fazer isso é inverter o A, inverter o B. Inverte o A, inverte o B. Então, onde tem a variável vai para 1, agora, nessa forma de produto de somas, tirando pelo 0. Aí a regrinha inversa. Eu vou tirar pelos zeros, a expressão está numa forma diferente, na forma de produto de somas, e aí eu vou ter que olhar para cada combinação que vai para 0 e olhar as variáveis. Sempre quando a variável de entrada estiver em 1, eu tenho que inverter ela agora para botar esse 1 vira 0. Então, diferente da outra forma de soma de produtos, eu tenho que fazer o 0 virar 1. É porque eu tenho que fazer um produto 1 vezes 1 vezes 1. Aqui eu tenho que fazer uma soma 0 mais 0 mais 0. Aí o 1 tem que virar 0 para dar tudo 0, 0 mais 0 mais 0 para dar 0. Então, a gente negou o A, negou o B. Aí fica aqui, se fosse essa combinação 1, 1, 0, fica 1 negado, ou 1 negado, que o B está em 1, ou 0. 1 invertido é 0, ou 0, que dá 0. Então, esta é a forma de escrever a expressão, né, pelo produto de somas, tirando, então, a expressão a partir das combinações que vão para 0 na saída da tabela verdade. Perguntas aqui, pessoal? Esta expressão, se a gente fosse desenhar, montar isso aqui um circuito, a gente fosse fazer o diagrama, né? Vou montar numa placa, numa protoboard, com uns circuitos 6 digitais, 6 lógicos, 7 TTL, 74, aquela coisa, por exemplo. Então, se a gente fosse montar isso aqui num circuito, isso seria uma porta OU, outra porta OU, porque é a soma de 3 entradas, e aqui o produto. O produto é a última função lógica que me gera a saída S. O produto é minha porta E. Saída S. Aí eu tenho que entrar aqui A negado, tem que entrar B, tem que entrar C. Aqui eu tenho que entrar A negado já está aqui. Tem que entrar B negado. Tem que inverter o B negado e o B entra aqui, entra negado aqui. E tem que entrar o C. Opa, fazer um puxadinho aqui, né? E o negado ainda falta uma inversão aqui. Então o circuito não é exatamente simples, vai perder uns 15 minutos ali montando os fiozinhos da protoboard, né? Ele não está simplificado, né? Não está nem nessa forma
e nem na outra forma se a gente fosse escrever na forma de uma soma de produtos. Então aí que vem, a gente pode tentar simplificar fazendo manipulação algébrica. Aqui dá para escrever, o que dá para tentar fazer aqui, fazer a expansão, por exemplo, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, aí vai dar uma tripa de soma de produtos, vai expandir depois esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, e por fim mais esse vezes esse, mais esse, vai dar 9 termos. 3 vezes 3 vai dar 9, soma de 9 produtos aqui, expandindo esta expressão. E aí fazer as associações e tal, é uma maneira, por exemplo, de fazer. Ou usar outros teoremas, enfim. Mas aí o caminho é meio mais tortuoso e mais difícil, né? E aí que vem, então, o método do mapa de Carnot. Deixa eu botar aqui. Então, método, ou simplesmente o pessoal fala mapa de Carnot, não nem fala método do mapa de Carnot. Deixa eu colocar aqui. Vamos tentar simplificar, ó. Vamos pegar aquela expressão que a gente fez, vamos ver como é que a gente consegue simplificar. Essa aqui, ó. Tá bem lento aqui. Não sei porquê. Vamos ver se para lá. Deixa eu pensar que vamos simplificar isso aqui, né? Então essa aqui a expressão ela não está simplificada, que a gente fez, que nem a gente fez antes, né? Ela foi tirada a partir da tabela verdade pelos uns da tabela verdade, tem 3 combinações indo para 1, mas não está simplificada. A gente pode tentar manipular ela e simplificar. Como é que é a forma do mapa de Carnot? O mapa de Carnot, eu vou criar literalmente um mapa que até deixa eu mostrar para vocês aqui na apresentação. Então eu tenho, ele é um mapa assim, tipo tipo um jogo não é jogo da velha, mas eu vou dividir em quadradinhos, né? E cada quadradinho vai corresponder a uma combinação da tabela verdade. Então aqui o mapa de Carnot de uma tabela verdade de 2 entradas, são 4 combinações, eu tenho 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4. Né? Se a gente pegar aqui uma tabela verdade de 4 entradas, eu vou ter 2 elevado a 4, 16 combinações possíveis, né? E aí eu vou ter um mapa de 4x4. Vão ser 16 quadradinhos aqui. Então eu vou colocar dentro de cada quadradinho corresponde a uma determinada combinação. Por exemplo, esse primeiro quadradinho corresponde à combinação 0000, ABCD igual a 0000. Esse é o quadradinho aqui do 0000. A gente pensar aqui, ó, este quadradinho aqui corresponde à combinação tudo em 1. ABCD igual a 1, 1, 1, 1. Então, ó, como ele está em 1, eu vou botar esse quadradinho em 1. Como esse primeiro aqui está em 0, vou colocar esse quadradinho em 0. Existe aqui uma diferença de notação, eu faço costumo, sempre a vida inteira eu fiz de uma forma diferente, acho melhor. Mas aí fica ao gosto do cliente, como se diz. O livro do Totti, ele coloca aqui os identificadores acima e ao lado do mapa no formato de subexpressão. Vou colocar no formato numérico. Dá para fazer de 2 formas. Eu acho que no formato numérico é mais fácil de lembrar, né? Mais fácil de lembrar. Então, mas enfim, vamos ver como é que é no formato numérico, né? Isso aqui já vamos ver. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um mapa, por exemplo, esse aqui é um mapa de 3 entradas. Nós vamos fazer assim, dessa forma. Vou fazer um pouco maior.
Aqui eu tenho os 8 quadradinhos. Como são 8, não dá pra fazer uma matriz quadrada, né? Então tem que ser 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. O mapa poderia ser desenhado assim também, sem problema. Importante ter os 8 quadradinhos, mas ele não precisa ser exatamente uma matriz quadrada. Aqui é um exemplo típico. Como 3 entradas eu vou ter um mapa assim ou na vertical. Então se a gente pensar um mapa assim, cada quadradinho tem que colocar o valor da saída correspondente à combinação que aquele quadradinho representa. Nós vamos fazer assim uma divisão aqui, ó. E aqui nós vamos botar os valores das entradas A e entrada B. Ó, são 3 entradas, A, B e C. Aqui eu tenho 4 combinações, 2 entradas me dão 4 combinações. Então eu vou botar 4 combinações, não, 4 colunas. Uma coluna, 2, 3, 4. 4 combinações de colunas, 4 colunas, né, me dão 2 entradas. Aqui eu tenho 2 linhas, eu vou ter uma entrada correspondente a C. Então, quais são as combinações aqui? 0, 0. Quais são os valores que A e B poderiam assumir em combinação só A com B? 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Não está na ordem dos números naturais. Não é assim, não está 0, 1, 2, 3. Está 0, 1, 3, 2. Né? Isso aqui é importante, eu vou falar sobre isso. Por que não está nesta ordem natural? Por exemplo, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3. B e C, por exemplo, A e B, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Aqui está 0, 1, 3, 2. E o C ou vai ser 0 ou vai ser 1. Né? Então, por que não está na ordem natural? Uma característica que precisa ter nesse mapa de Carnot é que de uma coluna para a coluna adjacente, por exemplo, dessa para esta, ou desta para esta, ou desta para esta, sempre uma coluna para a coluna adjacente, seja do lado esquerdo ou do lado direito, ou uma linha para a sua linha adjacente, a linha que está do lado, né? Só pode ter a variação de um bit. Precisa ser assim no mapa de Carnot. Então, se a gente olhar esta coluna e olhar esta, o A estava em 0 aqui nesta coluna e o A continua em 0 nessa coluna. Esse aqui é o 0 do A. Esse aqui é o 0 do A. O B estava em 0 e o B foi para 1. Apenas variou o B nesta coluna em relação à outra, vice-versa. O B variou de 0 para 1, mas o A não variou. Então, uma característica aqui no mapa de Carnot é que de uma coluna para outra, ou uma linha para outra, adjacente, só pode variar uma entrada. Então, se a gente pegar aqui, ó, daqui para cá, o A variou de 0 para 1, ó, o A é aqui e o A é aqui. Variou de 0 para 1. O B estava em 1, continua em 1. Somente variou o A de cá para cá. Se a gente pensar daqui para cá, essas duas colunas, o A estava em 1, continua em 1. E o B foi de 1 para 0. Variou apenas o B. E a gente pensando na linha, o C variou de 0 para 1. Então, nesta sequência, que não é uma sequência dos números naturais, somente um bit varia da posição em relação à próxima posição ou posição anterior. Né? Esta sequência, esta característica, né, ela foi utilizada antigamente do tempo das válvulas ainda. Por quê? Porque existia muito problema de ruído elétrico nos sistemas digitais valvulados, a tempo do ENIAC, lá, os computadores da Segunda Guerra, né, ocupavam andares inteiros, né, consumiam horrores de energia. Então, os primeiros computadores digitais, a válvula. Ali, se ficasse mudando o estado lógico das válvulas, as válvulas representando ali, tipo, se fosse uma memória, alguma coisa assim, né? Não vou entrar em detalhe também, até porque não conheço exatamente a construção de um computador valvulado, né? Mas aí eu vou usar válvulas para fazer as operações digitais. Se ficasse mudando muito as válvulas de ligado, cortado para ligado,
conduzindo para bloqueio para conduzindo, que nem pensar num transistor, né? Aquelas válvulas ficavam dando picos de energia no barramento de energia das válvulas, né, de tensão, etc. E aí gerava muito ruído elétrico. Então, a ideia aqui foi utilizar este sisteminha para reduzir o ruído elétrico nas válvulas. No final, isso aí foi a motivação para se criar um sistema, isso aqui não é um sistema numérico, isso aqui é um sistema de codificação. Isso aqui não é um sistema numérico, porque isso aqui não respeita uma sequência dos números naturais, né? Binário, decimal, é tudo numérico, né? Mas isso aqui não. A motivação original foi para isto, né? Para reduzir o ruído elétrico nos computadores a válvula, mas depois ficou para o uso do mapa de Carnot. Esta codificação se chama código Gray. Código Gray. Não sei se foi o senhor Gray que inventou, né? Eu tinha até uma tabelinha aqui. Deixa eu ver aqui. Ela tá no... Ali, só ver se tá aqui. Não tá aqui. Eu já dei essa aula pro pessoal do dia uma semana passada. Deixa eu pegar aqui, tá por aqui a tabelinha no código Gray, para gente ter uma ideia. Por isso que eu tô tão devagar, meu. É cheio de coisa aqui, tem que pagar uns negócios. Bom. Tudo bem. Vamos lá para a Wikipedia, não tem vergonha. Código de Gray. Que ali foi daí que eu tirei a tabelinha. Então aqui, ó, é uma comparação, né? Os números decimais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 15. O número binário, que é um sistema, esse sim é um sistema numérico, né? Só tem os dois símbolos, a gente conhece, zeros ou uns, aí fica, né, a sequência dos números binários até o valor, a quantidade 15. E aqui o código Gray correspondente. Então esse código Gray não é um sistema numérico, né? Ele é uma sequência de valores, né, onde de um valor para o próximo apenas um bit varia, ou do valor para o anterior apenas um bit varia. Então aqui o código Gray de 0 até 15. E vai até um tipo infinito o código Gray, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então assim, pessoal, aqui está em código Gray. Tudo isso aqui é só para apresentar o código Gray para vocês. Então é uma sequência de 0, as 4 combinações possíveis das entradas A e B, só que numa sequência de código Gray. Tem que decorar 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Trocou aqui esses dois de posição, né? Se fosse binário, seria trocar de posição. Então é código Gray. E aqui, de 0 para 1, também é código Gray, de 0 para 1, porque mudou só um bit, mudou a variável C. Então, de que forma a gente vai colocar no mapa de Carnot esta tabela verdade? O mapa de Carnot está o esqueleto dele aqui. Nós temos que colocar os valores da saída em cada quadradinho, os valores da saída. Por exemplo, esta combinação aqui, primeira combinação 0, 0, 0, e é por isso que eu gosto de colocar nesse formato diferente, que eu prefiro. Na primeira combinação, tem que botar combinação por combinação. Na combinação ABC 0, 0, 0, onde está? Está aqui, ó, ABC 0, 0, 0. A saída vai para 1. Então, eu vou botar aqui no 0, 0, 0, 1. A outra combinação que vai para 1. 1, 1, 0. ABC 1, 1, 0, saída vai para 1. Onde está 1, 1, 0? Se a gente olhar
AB 1, cadê o 1? Tá aqui, ó. 1, C, 0. É essa aqui. 1 e 0 vai para 1. 0 vai para 1. A última combinação, tudo em 1 vai para 1. A última combinação em 1. Né? Quando é que está tudo em 1? Aqui, 1 e 1. Tipo linhas retas, assim, coluna, linha. Ó, 1 e 1. Aqui, ó. 3 combinações que é para 1, o resto é tudo. Você pode fazer 1 por 1, né? Ah, esse aqui é 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, vai para 0. Bom, aí só preencher com 0, né? Já fez os 1s, o resto é 0. Então agora a gente preencheu o mapa de Carnot desta tabela verdade. A gente apenas transpôs a tabela verdade para o mapa de Carnot, né? Só preenchemos de acordo. Então, por isso que eu prefiro, assim, o que o autor sugere, né? Ali do livro, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é o gosto. Né? Eu prefiro assim. Cadê? Aqui. Se quiserem fazer dessa forma, não tem problema nenhum. Eu vou entender. Então ele coloca assim: C negado, D negado, C negado, D negado seria C e D em 0, 0. C negado e D seria C em 0 e D em 1. Né? C, D, né? C em 1, D em 1, e assim vai. Qual é a vantagem de estar desta forma? Se você tem a expressão, mas não tem a tabela verdade, né, dá para colocar, mas é mais fácil colocar a expressão direto no mapa, né, que é o caso aqui, ó. Eu tenho essa expressão, ó. Se eu for querer botar, eu não tenho, eu perdi a tabela verdade, eu só tenho a expressão que nós fizemos, foi feita a partir da tabela, mas não tem mais a tabela, tem a expressão. Se tiver nesta forma, aí é mais fácil desse jeito, porque tu olha pela expressão do, ó, primeira combinação 0001 ABCD, 4 variáveis, dá 1. Aí o min termo correspondente é 000, A negado, B negado, C negado e D. Se tiver nessa forma, né, das variáveis negadas ou não negadas, aí eu tenho que olhar onde é que tem A, B, C negado, né, e D. Aí tem aqui A negado, B negado, C negado e D. Aqui eu tenho 1. Isso aqui corresponde a 1. Então a gente pode simplesmente esquecer a tabela verdade e olhar só a expressão que não está simplificada e colocar a expressão aqui na tabela. Então se eu tenho só a expressão, até pode ser interessante, né, colocar nessa forma. Agora, se a gente tem a tabela verdade e quer direto da tabela verdade já tirar a expressão na forma simplificada, né, aí eu acho interessante fazer aqui, porque aqui daí tu vê o valor 001, vê direitinho, né, os valores de cada combinação. Né. Bom, 2 formatos. Agora, como é que a gente tira então a expressão, né? S equivalente a quanto? Aí nós vamos ter que fazer o seguinte: se eu tirar esse produto, mais esse produto, mais esse produto, não simplifiquei nada, gerei a equação original. A gente tem que fazer os chamados agrupamento de uns. Se a gente pensar que este 1 não está adjacente a este 1, ó. Este 1 está nessa coluna, tem uma coluna de espaço entre eles, e tem outro 1. Então esse 1 não é adjacente a este. Não está ao lado, né? Então não é adjacente. Agora, este 1 é adjacente a este. Eu vou fazer o agrupamento circundando os dois 1s. Então, aqui vai sair uma expressão, um único produto, que é, na verdade, uma combinação desses dois. Que este produto corresponde a esta combinação, este produto corresponde a esta combinação. E esse aqui está isolado. Este 1 eu não consegui agrupar com nenhum 1 adjacente, eu tenho 0 em volta dele, então vou deixar ele isolado. Então a gente vai tirar a expressão, eu fiz 2 agrupamentos de 1s. Eu tenho que agrupar todos os 1s, não pode deixar nenhum 1 perdido aqui. Não pode deixar um perdido aqui no mapa. Então, como eu fiz 2 agrupamentos, eu vou ter 2 produtos se somando. Fiz pelos 1s,
vai estar na forma de soma de produtos. São dois produtos se somando. Diferente desse aqui que são três. Ó. Já dá para ver que vai ficar mais simplificado. Mas como é que eu tiro agora deste mapa, como é que eu tiro esta subexpressão? Então, vamos primeiro tirar aqui esse primeiro grupo de uns aqui, esse agrupamento, que não é um grupo, é só um isolado, né? Ele vai me gerar, como eu só tenho apenas um, eu não consigo simplificar este produto. Eu vou ter que aparecer o A, o B e o C. Apenas quando eu tenho agrupamentos de 2, ou de 4, ou de 8, e aí eu vou ter que sempre ser, o agrupamento tem que ser potência de 2, não pode ser múltiplo de 2. Eu tenho que fazer potência de 2, ou seja, se fosse assim, eu faria um agrupamento de 4 uns. 4 uns. Agora, se tivesse um aqui, eu não consigo fazer agrupamento de 6 uns. O 6 não é potência de 2, 6 é múltiplo de 2, mas não é potência. Então eu vou ter que fazer agrupamento de apenas 1, de 2, de 4, de 8, de 16 uns e assim vai. Sempre potência de 2. 2 elevado a alguma coisa para dar isso aqui. A 0, 1, 2, 3. Pensando que 2 elevado a 0 dá 1, então 1 também é uma potência de 2 nesse sentido. Fica um agrupamento de apenas 1, de 2 uns, de 4 uns, de 8 uns e assim por diante. Mas nunca de 6 uns, não dá. Então, como só tem um isolado, aqui não vai ter uma simplificação nesse primeiro produto. Então, vou ter que repetir ABC. Vou ter que repetir ABC aqui. Mas já lembrando que, assim, como está 0, isso aqui tem que me fazer a série para 1, né? Então tem que fazer esse 0 virar 1, esse 0 virar 1 e esse 0 virar 1. Vou ter que inverter o A, inverter o B e inverter o C. Os 3 em 0, 0, 1, 1 e 1. 1 vezes 1 vezes 1, aí me leva a série para 1. Aí eu tenho que fazer esta inversão aqui. Né? Da mesma forma que a gente fazia quando tirava a expressão a partir da tabela verdade. E aí eu vou somar com o outro agrupamento. Aí o que acontece? Aí que vem a simplificação que a gente consegue fazer. Até que essa tabela verdade aqui não é. A gente não consegue fazer das maiores simplificações possíveis do mundo, né? Mas vai dar uma simplificada. A gente observa aqui. Nesta coluna, o A está em 1, o B está em 1, e o C, não importa se ele é 0, não importa se ele é 1. Nesse agrupamento, não importa se o C for 0 ou for 1, vai dar 1, desde que A for 1, seja 1 e o B seja 1. Desde que A seja 1 e, produto, né, B seja 1. Então, o que se fez aqui? A gente eliminou a variável C. Eliminou o C. Então, como é que a gente faz uma regrinha para fazer esse termo, tirar o termo simplificado e já botar na expressão? O que variar, corta. O que variar de 0 para 1 ou de 1 para 0, corta. Então, o A só tem uma coluna, o A está em 1, não variou. O B está em 1, não variou. Só que dentro desse agrupamento, o C variou de 0 para 1. Variou de 0 para 1. Variou o C, corta o C. A gente cortou o C aqui. Então, esta é a simplificação que a gente conseguiu fazer, vamos dizer assim. E aí, essa expressão final simplificada. É a expressão final mais simplificada na forma de uma soma de produtos. Dependendo, dá para tentar dar mais uma simplificada aqui, até acho que aqui é mais difícil, mas fazendo uma outra, tipo, não botando na forma de soma de produtos. Então, o mapa de Carnot sempre vai dar, fazendo pelos uns, o agrupamento de uns, ele sempre vai dar a expressão mais simplificada na forma de uma soma de produtos. Então, a gente já vai fazer o mapa de Carnot agrupando os zeros, né? Mas para não ficar muita informação de uma vez, vamos fazer mais um exercício aqui, então. Vamos tentar fazer mais um.
bem lento isso aqui. Acho que eu tenho que fechar o programa de novo. Moisés, no caso ali na expressão, eu vou eliminar só o que modificou, então, os Só o três que termos. modificou. Só o que variou de 0 para 1 ou de 1 para 0. O que não variou, não precisa. Ou nem, na verdade, não deve, né? Não precisa e não deve. Certo? Então, vamos tentar simplificar essa aqui, ó. Pelos uns, vamos ver no que dá. Não fiz isso aqui, mas vamos ver o que dá. Então, são 6 combinações indo para uns. Para 1, né? Então, a expressão era bem grande, era uma expressão enorme. A gente acabou fazendo ela pelos zeros antes, né? Tirando pelos zeros a partir da tabela verdade na forma não simplificada. Vamos tentar simplificar isso aí, tirando pelos uns. Se a gente fosse simplificar a expressão, seria uma soma de 6 termos, aí fazer toda a manipulação, botar em evidência, aplicar teoremas, né, para tentar simplificar. Nós vamos tentar fazer isso de uma vez só com o mapa de Carnot. Então, 6 combinações indo para 1. Então, vou fazer aqui o mapa de novo. Aproveitar os quadradinhos aqui do meu... O quadro tem um... Dei conta que tem já uma divisão. Então, aqui, variáveis A, B e C. Aí, código Gray, 00, 01, 11 e 10. E aqui 0 e aqui 1. Então, a gente vai ter que colocar. A gente pode colocar todos os 6 uns, né? Ou faz o seguinte, bota os zeros e aí o resto é 1. Então, aqui vai para 0, ó, e aqui vai para 0. Para não se confundir. A, B, C, 1, 0, 0 vai para 0. A, B, C, 1, 0 e 0 vai para 0. 1, 0, 0, se ele vai para 0. Aqui é essa aqui. Ó. 1, 1, 0 vai para 0. 1, 1, 0. Cadê o 1, 0? 1, 1 e 0. A saída vai para 0. 1, 1 e 0 vai para 0. 1, 0, 0 vai para 0. O resto é 1. Foi economia de serviço, né? Eu faço pelo 0 porque tem só 2 em 0, daí o resto é 1. Então aqui é o mapa de Carnot. Então, vamos fazer um agrupamento, né? Quais agrupamentos a gente poderia fazer aqui? Vocês me ajudem aqui, por exemplo. Vamos fazer o agrupamento de uns, né? Eu posso fazer agrupamento de 1, de 2 uns, 4, né? Ou até 8 aqui. Só poderia no máximo de 8, que seria tudo em 1, né? Não serve para nada. Então, 4. Eu posso compartilhar uns, assim, o 1 pode estar num grupo e pode estar no mesmo grupo. Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui, eu tenho um grupamento de 4 uns. Englobei os 4 uns aqui. E aqui eu posso agrupar linha e coluna. Eu não posso fazer assim, ó. Isso aqui está errado, ó. Na diagonal não pode. Não posso agrupar na diagonal. Então, sempre um agrupamento linha-coluna. Então, não é o jogo da palavras cruzadas, não é palavras cruzadas. Então, 4 uns assim, horizontal e vertical. E aqui eu tenho 4 uns também, ó. Não importa, pode estar tudo na mesma linha. Esses 2 uns estão compartilhados no primeiro grupo e no segundo grupo. Também não tem problema. Posso compartilhar uns, corresponder a 2 ou mais grupos. E também eu posso o grupo ser só uma linha, por exemplo, ou ser quadrado, né? 2 linhas, 2 colunas, não tem problema também. O que não pode é cruzado. Diagonal não pode, no grupamento. Agrupei todos os uns, agora vamos tirar a expressão. A minha saída S vai ser, como são 2 grupos, vai dar 2 termos se somando. Se tivesse 3 grupos aqui, seriam 3 termos se somando. E assim vai. Então, este primeiro aqui, vamos tirar aqui esse quadrado aqui e colocar aqui.
Então a gente tem que olhar A, B, C. O A estava em 0, continua em 0 aqui, ó. A gente vai olhar esta coluna dentro do grupo. A primeira e a segunda coluna. O A estava em 0 e continua em 0. O A não variou. E como o A estava em 0, eu tenho que levar ele para 1, porque eu tenho que fazer 1 vezes 1 vezes 1, o resultado dá 1 para levar a saída para 1. Né? Que isso aqui tem que levar, a saída tem que ser 1. Então, o A não variou, ele estava em 0 aqui, nessa coluna, na coluna do grupamento, e continua em 0 na outra coluna do grupamento. Então, ele não variou, ele está em 0, e eu tenho que levar ele para 1 para que o produto dê 1. Do produto do termo aqui, do min termo. Então, estava em 0, bota a negação no A, né, para virar 1. O B... O B estava em 0, ó. De 0 ele foi para 1. Na primeira para a segunda coluna. De 0 foi para 1. Variou o B, então eu vou cortar o B. Variou o B, tiro o B fora. Do termo aqui, do produto. E o C estava em 0, foi para 1, ó. Aí eu tenho que olhar no agrupamento. Aqui e aqui o C variou de 0 para 1. Como ele variou de 0 para 1, também corta o C. Então, no final das contas... Isso aqui. No final das contas, deste agrupamento, sobraram das 3 variáveis, ficou só o A negado. E vai ser sempre assim, quando o agrupamento é de apenas um, tivesse um isolado, que nem no exemplo anterior, eu não simplifico, não tiro nenhuma variável daquele meu min termo, daquele meu produto. Quando o agrupamento é de 2, cada potência de 2 me tira uma variável. Então, o agrupamento de 2 uns, que nem no exemplo anterior, tirou uma variável. Das 3, apenas uma foi cortada. O grupamento de 4, 2 elevado a 2, duas variáveis dá 4 uns. O agrupamento de 4, que é esse aqui, vai me tirar 2 variáveis dessas 3. Tirou a C e tirou a B, ficou só A. No caso aqui A negado, né? Porque o A estava em 0, tem que virar 1. Então não tem mais um produto, é A negado vezes 1, cara. Então deixa assim, só o A negado. Não tem mais o produto aqui no termo. É só o A negado. Então, este agrupamento me gerou o A negado. Né? Vamos para o outro, então soma com o termo do outro agrupamento. Tem 4 uns, dessas 3 variáveis, 2 variáveis vão ser canceladas, vão ser suprimidas, como se diz, vão ser cortadas. Vai ficar só uma delas. Né? Dá para saber de antemão porque são 4 uns, tira 4 uns, tira 2 variáveis. Grupamento de 4 uns. Então a gente vai olhar aqui, ó, o A, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas desse agrupamento. Ó, porque é uma linha, né? Então tem 4 colunas. O A foi de 0 para 0, mas de 0 para 1. O A variou daqui de 0 para 1, ó, nessas 4 colunas. O A variou, cancela, corta o A. E o B? O B foi de 0 para 1. Depois continuou em 1, mas e depois foi para 0. O B variou de 0 para 1, de 1 para 0. Então, o B também variou. Corta o B, corta o A, corta o B. A única coisa que não variou neste agrupamento, nesta linha de 4 uns, foi o C. O C estava em 1, continua em 1, neste agrupamento. Como ele já estava em 1, só põe o C aqui, não precisa negar o C. E aí terminou a expressão. Cada agrupamento vai me dar um produto aqui, um termo, que se somam. Olhem para essa expressão, né? E olhem para a expressão original. Na verdade, a gente nem tirou, porque ia ser enorme. Até que eu fiz um desenho ali, ó. Ela ia ser 6,1, né? Aqui. Ah, tá. Eu desenho, acho que... Tá. Ia ser uma soma de 6 termos, né? Ia ser uma equação enorme ali, na forma de soma de produtos. Então ela simplificou direto. É uma simplificada gigante, na verdade, né? Neste exemplo aqui. A gente simplificou e
deu então no final uma expressão mais simplificada, bem mais simplificada do que a original, que sai direto da tabela verdade. Então vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Queria mostrar para vocês, mas antes de fazer o exemplo, eu quero mostrar algumas regrinhas de agrupamento, e aí que vem as regrinhas. Eu sempre vou agrupar uns adjacentes, mas o que é, dentro do mapa de Carnot, o que é um adjacente? O que é ser adjacente? Aí tem um exemplo, tem que imaginar. Este mapa, imagino que esse mapa pode ser dobrado. Se eu tenho uma folha de papel, se fosse uma folha de papel, e eu dobro assim, ó, e junto, olhando de cima, forma um cone. Cone não, forma um tubinho de papel. Então eu posso unir esta ponta com esta ponta. Esta ponta com esta ponta. Eu posso dobrar, torcer o papel e juntar este lado com este lado. Fazer olhando de cima, um conezinho, não. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um eventual 1 aqui, ele é adjacente com um daqui. É isso que eu quero dizer. Então, se a gente pensar aqui, ó, um mapa de Carnot assim, ó, vamos pegar ele assim, desenhar um mapa qualquer aqui. É assim, o resto zero. Né? ABC, deixa eu desenhar ele todo. Aparentemente, se eu fosse agrupar, sem conhecer essa questão do contorcer o mapa, eu botaria um assim e um aqui. Faria dois grupos de uns. Né? Isso aí não vai simplificar nada. Né? Na verdade, não simplifica nada. Grupamentos de uns isolados. Mas eu tenho que lembrar que eu posso dobrar o papel aqui, desenhar isso no papel, dobrar e tocar nesse lado. Então, este 1, ele é adjacente a este 1. Aparentemente não é, mas ele é. Então, eu vou fazer um agrupamento. Esse 1 faz um agrupamento com esse outro 1. De que forma eu vou desenhar no mapa? Assim e assim. Indicando que isso aqui está agrupado. O resto zero aqui. Se eu fosse tirar essa expressão, seria S equivale a... Aí eu vou ter que ver, né? Então, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e aqui 0 e 1. Então a gente tem que olhar esta coluna, onde está o 1, e esta coluna do mesmo agrupamento, é um agrupamento, né? Embora não pareça. Então aqui o A estava em 0 e o A foi para 1. O A variou de 0 para 1 dentro do agrupamento. Então o A cancela, porque ele variou. O B estava em 0, continua em 0. Então o B não variou, tem que manter o B. Como aqui é um produto, tem que fazer cada elemento virar 1, cada variável. Então, como estava em 0, tem que fazer o 0 virar 1, invertendo o B. Multiplica com C. O C aqui nesta linha estava em 0, ó. Aqui nessa combinação, continua em 0. Então, C estava em 0 e continua em 0. Então, tem que multiplicar por C negado. Tem que fazer o 0 de C virar 1. Então, este é a expressão mais simplificada de uma tabela verdade que me desse, então, duas combinações indo para 1. Aparentemente não havia adjacência, não eram adjacentes, não dá para fazer um agrupamento de dois uns, mas dá sim. Então aqui eu tenho adjacência. Então imagina que eu posso botar isso no papel, dobrar o papel e tocar este lado neste lado, fazendo um conezinho. A mesma coisa fazer isso tanto na horizontal quanto na vertical. Então um exemplo... Se eu fosse... esse aqui não... Bom, esse aqui não vai... vou pegar um monte de 4, né? Porque esses dois não faz... Se eu botar um aqui, ó, eu posso dobrar o papel, mas daí eu agrupo aqui, ó. Entendeu? Então eu tenho que botar um de 4... Vou fazer uma tabela verdade. Um mapa de Carnot de 16 combinações, né? 4 variáveis. Para a gente poder imaginar esse agrupamento.
Aqui, aí como é que fica? Aí não, como são 16 combinações, uma tabela verdade de 4 variáveis, 16 combinações, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 até 1, 1, 1, 1. Então eu vou ter A, B, C, D. A, B, C, D. E aí eu repito o código Gray aqui, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Né? Então agora a gente vai imaginar assim, ó, este 1 aqui e aqui. Então, da mesma forma que a gente podia dobrar o papel assim, este lado toca aqui, ou seja, esta coluna é adjacente a esta. Da mesma forma, eu posso dobrar o papel assim. Esta coluna aqui é adjacente a esta linha, né? Esta linha é adjacente a esta linha. Então, eu vou fazer o agrupamento assim. Assim e assim. E aqui eu posso tirar o termo e dar uma simplificada. Né? Então, aqui seria... Esse aqui vale o quê? Se eu fosse, são então 4 entradas, apenas 2 combinações vão para 1 das 16. Né? Então, eu tenho duas combinações, um agrupamento de 2 uns, eu vou tirar uma variável, vai ser eliminada, das 4. Então, um produto ABCD, aqui nesta coluna, o A está em 1 e continua em 1. Então, eu boto o A aqui. O B está em 0 e continua em 0. Então, mas como ele está em 0, tem que levar ele para 1. B negado. E aqui eu tenho, então, nesse agrupamento aqui e aqui. Aí tem que olhar, o C está em 0 e o C vai para 1. Ó, de 0 vai para 1. Então, cancela o C. E o D está em 0, continua em 0. Então, boto o D aqui, está em 0, nega ele, vai ficar para 1. Então, essa aqui é a expressão desse agrupamento. Se a gente não soubesse que dá para fazer esse agrupamento, então, não iríamos conseguir simplificar a expressão, né, enfim, a tabela verdade a partir do mapa de Carnot. Então a gente pode, agora mais uma coisinha ainda, né, a gente pode torcer o mapa tanto na vertical, pensando assim, tanto no horizontal, aqui pensando no eixo de rotação, né, para tocar esse lado desse, então, né, torcer assim, quanto torcer ele assim, ao mesmo tempo, inclusive. Então seria ligar as 4 pontas dele, fazer uma espécie de esfera ali, em papel. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse, esse é o exemplo clássico, né? Isto aqui, a gente pode pensar assim, esse aqui agrupa com este, e este agrupa com este. Se eu fizer isso aqui, não vai estar errado, mas não vai estar da forma mais simples possível. Eu vou ter uma expressão simplificada meia boca, como se diz. Vai ter uma simplificação mais ou menos. Porque eu tenho 2 agrupamentos de uns. Né? A gente tem que sempre tentar fazer o maior agrupamento possível. Sempre olhem para a tabela verdade, para o mapa, e tentem fazer o maior agrupamento possível. Faz o maior grupo. Faz grupo de 4, uns, 8 uns, enfim, se der. Né? Aí depois tu vê os outros, um que faltou agrupar, daí tenta agrupar. Né? Sempre fazer o maior agrupamento, que isso vai dar a forma mais simplificada. Aqui, estes 4 uns, eles não parecem adjacentes, mas eles são. Por quê? Porque eu posso torcer o mapa assim e posso torcer o mapa assim, ao mesmo tempo, inclusive. Então, aqui está adjacente com esse, que está adjacente com esse, que está adjacente com esse. Então, eu vou desenhar assim, ó. Vou dizer assim, o grupo de 4 uns adjacentes. Se eu fosse tirar essa expressão, né, então como é que ficaria? É um único grupo, vai me dar um produto. Esse equivale a ABCD. Eu tenho um grupo de 4 uns. Eles estão todos agrupados, embora não parecesse no primeiro momento. Né? Então tem 4 uns, vai sair 2 variáveis aqui dessas 4. Então o A estava em 0 aqui, esse grupo, essa coluna. O A estava em 0 aqui,
e o A foi para 1 aqui. Cancela o A porque ele variou. O B estava em 0 aqui, ó, e o B continua em 0 aqui. Então o B não variou, mantém o B, só que como ele estava em 0, inverte ele. CD, aqui e aqui. O grupamento é nesta linha e nesta linha. C estava em 0, C foi para 1. O C variou de 0 para 1. Variou, cancela o C. O D estava em 0 e o D continua em 0. Então o D não variou, ele estava em 0 e continua em 0. Mantém o D ali. Só que como ele estava em 0, nega ele para virar 1, ficar 1 vezes 1, para dar o meu 1 aqui. Então essa seria a expressão, né, mais simplificada de uma tabela verdade, onde 4 combinações, 4 entradas, 16 combinações, 4 das 16 combinações estão em 1, as outras 12 estão em 0. Vamos fazer um exercício agora, então a gente não precisa fazer essa aqui de 4, né, mas fazer uma tabelinha verdade. Tá, isso aqui. Então, eu vou redesenhar aqui o mapa, só vamos tentar fazer aí. Então, 3 variáveis, um mapinha de 3 variáveis, né? A, B e C, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. E aqui o C é 0 ou 1. Então vamos tentar fazer aí, preencher o mapa. Então preencha o mapa, tem que transpor então as combinações de saída da tabela verdade aqui para o mapa. Depois fazer os agrupamentos de uns. E por fim tirar a expressão a partir dos agrupamentos, já eliminando as variáveis que mudam de valor, de 0 para 1 ou 1 para 0 em cada agrupamento.
vamos fazer só mais um aqui, dar uma complicadinha aqui. Ficou muito fácil isso aqui. Só esse aqui, ó. A primeira combinação 00 botar 1 também. Então 5 combinações em 1. Então, desculpa, mas fazer mais um, senão fica meio... Não que seja fácil, né? Fazer já, vai dar 2 agrupamentos. Senão fica só um agrupamento de 4 uns aí, fica meio simples demais. B negado, BC negado ou BC, vamos ver. Possível. Mas alguém conseguiu fazer, pessoal? Bom, então vamos botar zeros aqui, depois o que sobrar é 1, né? Então, 0, 0, 1 dá 0. 0, 0, 1 dá 0. 1, 0, 0 dá 0. 1, 0, 0 dá 0. Ah, mãe, eu fiz como se tivesse valendo 1. Não, mas não tem problema, eu só tô pra preguiça de eu boto, são 3 zeros, daí o resto é 1, entendeu? Só tô colocando as combinações no mapa, não fiz os agrupamentos, né? A gente vai fazer tudo pelos uns. A gente nem viu como fazer pelos zeros ainda. Então, 1, 0, 1 dá 0. 1, 0, 1 dá 0 aqui. 1, 0, 1, 0, 1 dá 0. Então, eu só botei os zeros aqui primeiro, porque são só 3 zeros, então o resto é 1. Senão teria que botar os 5 uns aí, é mais trabalho. Só por isso mesmo. Então agora a gente faz os agrupamentos. Então, tem que sempre tentar fazer o maior agrupamento possível. Então tá meio escancarado aqui, né? Que tem um agrupamento, ó, de 4 uns aqui. Um mapa com 8 combinações, 8 quadradinhos, só vai ter, o maior agrupamento que poderia existir seria um agrupamento de 8. Aí tudo em 1, aí saída igual a 1, então não precisa simplificar, né? Saída igual a 1, importa as entradas. Não faz muito sentido fazer ter um mapa assim. Então mas esse aqui é um agrupamento de 4 uns. E aí ficou esse 1 perdido aqui para agrupar. Então usa um adjacente do lado aqui para fazer o segundo agrupamento. Lembrando que dá para compartilhar uns para fins de agrupamento de uns no mapa de Carnot.
Então eu tenho dois agrupamentos, um aqui e outro aqui, então a minha expressão vai ser um termo, um produto mais outro produto, ou outro produto, né? Então vamos fazer por este primeiro aqui, ó, de dois uns. Então eu vou ter ABC, apenas tem dois uns, como são 2 elevado a uma entrada que vai ser cancelada, né? Dois uns eu cancelo uma variável. Então, do ABC, uma delas vai sair. Neste agrupamento, o A estava em 0 e o A continua em 0. O A mantém. Como ele estava em 0, nega para ele virar 1, porque eu estou tirando pelos uns. O B estava em 0 e o B vai para 1 aqui, no agrupamento. Variou de 0 para 1, cancela o B. E o C estava em 0, no agrupamento continua em 0, então bota C negado. Então fiz o primeiro min termo, primeiro produto deste agrupamento de dois uns está aqui na expressão. E aí mais, né, né, o segundo agrupamento, esse de 4 uns. Como são 4 uns, duas variáveis das três vão ser canceladas, vai ficar só uma variável das três, é um termo, uma variável isolada ali. Aqui eu tenho o A varia de 0 para 1, ó, cancelo o A. O B estava em 1, continua em 1, mantém o B. E como estava em 1, não nega ele, deixa ele como está. Né? Neste agrupamento, o C estava em 0, vai para 1. Então, variou o C. Nesse agrupamento, eu vario o meu C de 0 para 1. Então, cancelo o C. Aí ficou o C, como eu tinha comentado, o C isolado ali. O B não, o C não, o B. Então, essa aqui é a expressão final do mapa de Carnot para essa tabela verdade aí. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vou fazer mais uma. Esta transposição, assim, tem a tabela e coloca a tabela aqui no mapa. Tá relativamente tranquila? Como é que foi? Então, primeiro faz isso, né? Primeiro coloca a tabela no mapa, depois agrupa os uns e daí tira a expressão. São 3 passos aí para fazer a expressão. Ela já sai, então, né, na forma mais simplificada possível, no formato de soma de produtos aqui. Vamos fazer mais uma. Eu vou colocar um mapinha já uma maior de 16. Então, 4 variáveis, A, B, C, D. 0, 0, código Gray, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Código Gray. Então, que complicar, né? Então aqui é o mapa de Carnot correspondendo a uma tabela verdade, onde 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações vão para 1. As outras 12, que são 4 variáveis, 16 combinações, 2 elevado a 4, as outras 12 vão para 0. Né? 12 zeros aqui e 6 uns. Então vamos tirar a expressão já simplificada da tabela de Carnot. Já coloquei no formato da tabela do mapa de Carnot. Tabela de Carnot é boa. Do mapa de Carnot, né? Porque senão eu teria que fazer uma tabela de 16 linhas ali, né? Muito trabalho. Tempo é dinheiro, né? Como diz. Mas, claro, a gente já viu como fazer e tal, né? Se tiver que
precisar, a gente faz mais aí, a transposição da tabela verdade para o mapa. Então vamos tentar fazer aí, pessoal, a simplificação aqui. E aí, vamos ver o que dá. Vamos resolver aqui, pessoal, então parece que tem um perdido aqui, nós temos 4 uns, né? Tentador, né? Vamos fazer o agrupamento. Eu tenho um perdido aqui, agrupa com um do lado.
Eu tenho mais dois uns, aparentemente não estariam agrupados. Não, mas lembrei que, né, ó, professor, lembrei que dá para agrupar esse um, dá para dobrar o mapa aqui, agrupa com este. E este um agrupa com este. Melhor ainda, a gente tem que lembrar que a gente pode dobrar o mapa assim e assim. Então, na verdade, este um agrupa com este um, que agrupa com este um, que agrupa com este um. Eu tenho aqui neste mapa dois grupos de 4 uns. Dois agrupamentos, um agrupamento de 4 uns, outro agrupamento de 4 uns, uma coluna aqui, e um agrupamento de 2 uns. Tem dois agrupamentos de 4 e um agrupamento de 2 uns. A minha expressão vai ficar soma de 3 produtos. Então vamos fazer o primeiro agrupamento aqui. Vamos fazer esses agrupamentos, é mais difícil aqui. Esse aqui, ó. Esses 4 uns nas pontas agrupados. Então a gente tem que olhar 4 uns, duas variáveis vão ser suprimidas, vão ser canceladas das 4. Vão sobrar só duas. Então a gente tem que olhar aqui, ó. É aqui e aqui, aqui e aqui, onde estão os uns. Daqui para cá, variação de A e B, o A estava em 0, o A foi para 1, o A variou, cancela o A. O B estava em 0, o B continua em 0. Mantém o B, como ele estava em 0, nega. Né? Aqui, nas linhas, CD, C estava em 0, C foi para 1, ó, de 0 aqui foi para 1. Variou, cancela o C. E o D estava em 0, continua em 0. Mantém o D de dado. Como estava em 0, nega. Então fizemos esse primeiro agrupamento nas pontas aqui. O outro agrupamento de 4 uns é uma coluna de 4 uns. Né? O que vai variar? Vai variar justamente aqui, ó. Vai variar aqui, ó. O C e o D vai variar. De 0 para 1, de 1 para 0. O C e o D cancela. Neste agrupamento. Vai manter o A e vai manter o B. O A estava em 1, mantém normal. O B aqui estava em 0, nega o B para ele virar 1. Fechou o outro agrupamento de 4 uns na coluna de 4 uns. Faltou só esse agrupamento de 2 uns. Só são um agrupamento de 2 suprime uma variável das 4. Vai ficar um produto de 3 aqui. Então aqui eu tenho... Dá uma limpada. Neste agrupamento tem aqui e aqui. O A foi de 1, continua em 1, mantém o A. Não foi, né? Ele continua em 1. O B de 1 para 0, variou o B, cancela o B. Ó. De 1 aqui para 0, cancela o B. E aqui eu tenho C em 1 e o D em 1. Estava em 1, não precisa negar. Então terminou a minha expressão mais simples na forma de uma soma de produtos. Se a gente olhar essa expressão, será que dá para dar mais uma simplificadinha nela? Será que não daria? Dá para tirar o A, Dá para botar o A em evidência, por exemplo. Né? Ou bota o A em evidência, esse termo com esse. Fica A que multiplica B negado ou CD dentro do parênteses. Uma manipulaçãozinha algébrica, uma última simplificada. Ou botar o B negado em evidência. B negado, né, ficaria assim, esses dois termos aqui. B negado, que multiplica D negado, ou A. Aí mais ACD. É que assim, daí isso aqui não está mais numa forma de uma soma de produtos, tá uma coisa mista aqui, um híbrido aqui entre soma de produtos e produtos de soma aqui, né? Então, o que o mapa de Carnot garante, ao tirar pelos uns, é que eu vou ter a expressão mais simplificada na forma de soma de produtos, que é esta forma aqui. Existe uma vantagem de colocar a expressão na forma de soma de produto ou na forma de produto das somas, em vez de fazer uma forma mista. A vantagem é que eu tenho, assim, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui, a última operação, é uma soma que me leva à saída. Eu vou ter uma soma MO. E aqui eu vou ter um produto, uma E, outra E, outra E. Eu vou ter o tempo que leva para
essas funções E, que são os produtos aqui, ela leva o mesmo tempo, elas são feitas em paralelo. E aqui depois que estabiliza, depois do tempo de propagação, né, do atraso de propagação, estabiliza a porta lógica, eu só tenho que esperar estabilizar a porta lógica, sair da porta lógica OU. Eu tenho, se esse aqui for 10 nanosegundos, e aqui 10 nanosegundos, o tempo total de processamento é 20 nano apenas. Se for 1 nano, uma porta bem rápida, 1 nano é o tempo mesmo, é 1 bilionésimo de segundos, mais 1 nano. Então eu tenho o processamento de tudo isso aqui, o tempo que leva para, dizer assim, não é processar, né? Porque não é um processamento, não é instruções, não é sequencial, o tempo para que a saída fique estabilizada em função de uma eventual variação em alguma digital da entrada, em alguma das entradas que mude a saída, né? O tempo que leva é apenas 2 atrasos de propagação. Isto vale tanto para a forma de soma de produtos, quanto da forma de produtos de somas, que é quando a gente tira pelos zeros. Quando eu tenho a equação escrita nesta forma A ou B, ou C, negado, sei lá, ou não negado. Cara, desconsiderando o negado ali, o negado é mais um tempinho para inverter, né, daqui a pouco. Mais um nanosegundo daqui a pouco. Ou, sei lá, A negado, ou B, ou C. Uma coisa assim. Se eu fosse desenhar um circuito disso aqui, esse aqui é uma soma, né? Eventualmente pode negar aqui uma entrada. Isso aqui é uma outra soma. Por exemplo, A negado inverte o A, B negado inverte. E entre uma soma e a outra eu tenho um produto. A última operação que me leva à saída é um produto que é minha função E. Essas duas operações, essas duas funções OU, elas acontecem em paralelo, assim, em paralelismo no tempo. Então, se aqui leva 1 nanosegundo para uma eventual variação, mudança de nível lógico de uma entrada aqui, nessa porta OU, ela se estabilizar e aparecer na saída, aqui também vai levar 1 nanosegundo. Se as duas variarem, vai variar as duas ao mesmo tempo. E aí mais 1 nanosegundo para estabilizar a saída da porta E. Então 1 mais 1, 2. Após 2 nanosegundos, qualquer variação em qualquer uma das entradas, se provocar mudança na saída, vai levar apenas 2 nanosegundos após, vai estar estabilizada a saída. Isto vale tanto dessa forma quanto para outra. Isto vale, é o mesmo tempo de propagação, o mesmo tempo que leva, seja uma expressão assim, seja uma expressão com 1000 somas se multiplicando. Um circuito combinacional muito, muito mais complexo, com 1000 somas se multiplicando, ou 1000 produtos se somando aqui. Se eu tiver uma expressão gigante aqui, mesmo simplificada, um circuito combinacional bem mais complexo, ele vai levar os mesmos 2 nanosegundos para processar, ou não chamar para processar, né? Para estabilizar a saída, do que se fosse simples como este, ou relativamente simples como este. Então esta é a vantagem. Agregar mais complexidade numa expressão lógica na forma de soma de produtos ou na forma de produtos de soma não altera o tempo que leva para a saída estabilizar. Então eu posso fazer um circuito combinacional muito complexo escrevendo nessas duas formas e eu tenho o mesmo tempo aqui que leva para estabilizar. Eu posso manter, vou dizer assim, eu vou usar esse circuito convencional, não vou usar de forma isolada, eu vou acabar usando ele com outros circuitos sequenciais, por exemplo, dentro de um processador de computador, e aí eu não afeta a velocidade do processador, né? Não afeta aumentar a complexidade no circuito combinacional digital, dentro do processador. Então essa é a vantagem. Então se eu estou fazendo uma forma mista, né, daqui a pouco eu não consigo garantir isso aqui. Se for uma forma mista, que nem aquela simplificada que a gente deu a mais aqui, né, eu tenho que fazer primeiro a soma de parênteses para depois multiplicar, para depois somar o terceiro termo. Se eu isolo B negado aqui, né, primeiro eu faço a soma de A ou D, a ou, né, aí faz um E com B negado, o resultado ou com ACD. Ou seja, eu tenho 3 níveis na cadeia. Aí o meu atraso de propagação começa a aumentar. Então aí eu posso dar uma última simplificada aqui, tirar uma porta daqui a pouco, mas eu vou afetar o tempo que leva para
a velocidade do circuito digital, né? Vou afetar ela. Vamos, mais alguma questão, perguntas até aqui, pessoal? Vamos ver como faz pelos zeros agora, então. Então, se eu tivesse uma tabela, na verdade... Opa! Eu vou fazer essa tabela verdade aqui, ó. Essa mesma tabela verdade, eu vou dar um copia e cola aqui. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Só que a gente, ao invés de fazer pelos uns, a gente vai fazer pelos zeros. Deixa eu apagar aqui. Então essa aqui é pelos uns, né? Pelos uns aqui, fazer assim. Chamar num cantinho isso aqui. A gente já resolveu antes. A gente vai tirar a mesma expressão da tabela agora pelos zeros. Pelos zeros da tabela. Ao fazer pelos zeros, eu vou agrupar zeros em vez de agrupar uns. Aí a expressão não vai estar na forma mais de uma soma de produtos, ela vai estar numa forma assim de produtos de soma. Uma coisa assim. Soma, soma, multiplica os dois. Forma de produto de somas. Então, é assim que vai acontecer. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, aqui, olhando aqui, eu tenho que agrupar o maior número de zeros possível. Faz o maior agrupamento possível. Eu tenho um agrupamento de 2 zeros aqui. Esse zero isolado? Não. A gente consegue agrupar esse zero com esse zero aqui, dobrando o mapa daqui para cá, né? Dobrando ele. Então, eu tenho dois grupos de 2 zeros cada grupo. Então, cada grupo vai me dar uma soma. Uma soma. Primeiro grupo, somando, né? E o segundo grupo. Um multiplica o outro. Produto de somas. Então, se a gente pegar o primeiro grupo, o que a gente quer fazer aqui é esta soma que está aqui dentro ir para zero. A única forma de uma soma binária digital ir para zero é todas as variáveis serem zero. Tem que fazer 0 mais 0 mais 0 mais 0 para dar zero. Se tiver qualquer um ali no meio, 1 mais qualquer coisa vai dar 1. Então, eu tenho que fazer todas as variáveis irem para zero na minha soma. Então, ela vai ter um formato do tipo, aqui são 3 variáveis ABC, A ou B ou C. Só que as três tem que estar em zero. Então, vamos pegar este primeiro agrupamento aqui, ó. Aqui neste agrupamento, né, claro, aí nós vamos, um grupamento de 2, nós vamos suprimir uma variável. Então, vamos ver o que a gente suprime aqui. O A estava em 1, continua em 1 nessa coluna. O A é 1. Eu tenho que fazer esse 1 virar 0, então eu tenho que inverter o A. Agora é o processo inverso, tem o 1 que tem que virar 0 agora. E o 0 deixa 0. Então, A negado, ou, agora está uma soma em vez de produto. O B está em 0. O B, o que variou foi o C aqui. O C variou aqui, ó, variou de 0 para 1. C variou de 0 para 1 aqui nesse grupamento de 2 zeros. O C variou de 0 para 1. Então o C cancela, na verdade. Fica só A negado ou B, suprime o C neste agrupamento de 2 zeros. E isto aqui, né, esta sominha, vou chamar de sominha, vai multiplicar por uma outra soma, que é um outro agrupamento de 2 zeros, onde também vou suprimir uma variável. 2 zeros suprime uma variável. Então aqui eu tenho esta coluna, este aqui e esse aqui. Né? Então este agrupamento de 2 zeros. Então aqui o A está em 0
e o A vai para 1 aqui, ó. Aqui e aqui. O A está em 0 e o A vai para 1. Suprime o A, tira o A fora. O B estava em 0 e o B continua em 0. Mantém o B. Como ele já está em 0, deixa o B, não inverte o B, deixa ele como ele está. E aqui eu tenho o C em 1, ó. C estava em 0. O C estava em 1 e o continua em 1. Só que eu tenho que levar o 1 para 0, porque eu tenho que somar 0 mais 0. Então, nego o C. Como estava em 1, nego o C. E essa é a expressão final. Então, forma de produtos e somas, forma de soma de produtos. Aqui a gente tirou pelos 1s que nós fizemos antes, aqui nós tiramos pelos zeros. Então, qual é melhor? Né? Se a gente for montar no circuito, aqui é uma porta E, duas portas OU. Duas inversoras. Aqui, uma porta E, duas inversoras e uma porta OU. É uma porta menos, vamos pensar assim, né? Tem uma OU aqui, uma E, uma OU e duas inversoras. Né? Aqui eu tenho uma E, duas inversoras e duas OUs. Tem uma porta OU a mais. Então, se a gente olhar aqui vai dar um circuito um pouquinho mais simples ainda na montagem, né? Mas o termo de velocidade do circuito de operação é basicamente o mesmo, porque eu tenho dois níveis somente de atraso de propagação do sinal digital. Né? Mas essas duas formas elas são equivalentes. Né? Esta expressão vai me dar a mesma tabela verdade desta expressão. Ou seja, esse circuito faz a mesma coisa que este, ou essa equação, né, que vai me gerar um circuito esse que vai fazer a mesma coisa que esse. Tanto é que se eu pegar e expandir isso aqui, ó, como é que eu expresso? Faço esse vezes esse, A negado, vezes B, matematicamente, mais esse vezes esse, A negado vezes C negado, mais isso aqui, B vezes E, B vezes B, mais B vezes C negado. Se eu expandir esse produto de somas, eu tenho essa expressão na forma de uma soma de produtos. E aí se eu fizer assim, B e B é a mesma coisa que B. Tem um teorema que diz que x vezes x dá x, igual a x, só vale no digital, né? No matemática comum não vale. X vezes x dá x. Então B e B dá B, porque se for 0, 0 vezes 0 dá 0. Se for 1, 1 e 1 dá 1. Então é B. Aí eu tenho isso aqui eu posso isolar, por exemplo, o A negado. Posso isolar isso aqui, deixar só o A negado. Tem um S que vale a ou vamos deixar assim, tanto faz aqui. A negado que multiplica. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho B, aqui eu também. O melhor que dá para fazer aqui, ó, é botar o. Opa! Vamos tentar. A gente tem que simplificar isso aqui só de curiosidade mesmo. Deve dar a mesma expressão aqui, ó. Então, se a gente botar A negado e A negado, vamos fazendo aqui. Esse aqui tá, aqui, esse negócio da simplificação algébrica. Não tem qual é o caminho, como é o caminho? Vai fazendo e a gente vai vendo o que dá, né? Então, A negado que multiplica B, A negado B, ou C negado. Este B é comum com E, então fica B que multiplica 1 ou C negado. B, e aqui eu tenho B C negado. B bota em evidência que multiplica 1, B ou C negado. 1 ou C negado, isso aqui é a mesma coisa que 1. 1 ou qualquer coisa dá 1. 1 vezes B dá B. Então S equivale a A negado, que multiplica B ou C negado. Ou B. Então, se a gente olhar isso aqui, ainda não está na forma mais simplificada. Olha aqui, olha para isso aqui, né? E olha para isso aqui. A gente sabe que a expressão mais simplificada é esta. Só tem as três variáveis isoladas.
aqui tem o B, aqui tem o B. Então, né, vai fazendo, né, como você diz, diria meu ex-colega de trabalho, o professor Joaquim, né, vamos botar de volta, então, expande de novo, então, vai tentando, vai que dá. A, B, A negado B, ou A negado C negado. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, ou B. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho B. Aqui certamente dá para simplificar, porque o B está isolado, aí vai ficar B mais A negado mais 1, então fica B, que multiplica A negado, mais 1. B A negado, né? B A negado, A negado B, mais B, mais 1. Ou A negado, C negado. Aqui. Qualquer coisa ou 1 dá 1. Então a S equivale a aí 1 vezes B dá B, ou A negado, C negado. Aí olha para esta expressão e olha para essa. Finalmente chegamos na expressão. Ufa, né? Terminou. Né? Então, pode parecer, pessoal, mapa de Carnot é xarope, né? Mas assim, são 3 etapas, passa 3 passos, né? Pega da tabela de verdade, joga no mapa, faz os agrupamentos e aí tira a expressão. E sai a expressão já na forma mais simplificada possível. Agora, esse algebrismo aqui, né? Não, eu acho que eu ainda sou mais do mapa de Carnot, né? E até porque a gente faz o algebrismo, daqui a pouco a gente para aqui, ó. Aqui tá, acho que está o mais simplificado possível. E não está. Ainda dá para dar mais simplificar mais ainda. A gente não sabe em que momento terminou. Quando a gente olha para essa expressão, a gente vê, aqui só tem as 3 variáveis separadas, não tem dois Cs, ou 2 Bs, ou 2 As. Então, certamente isso aqui é uma forma mais simplificada, né? Então, esta aí que vem, então, ainda sou mais do mapa de Carnot, né, do que qualquer outra coisa. Vamos fazer mais um pelos zeros ainda, pessoal. Pelo menos mais um aqui. Daria para fazer de forma mais fácil pelos 1, mas vamos fazer pelos zeros, né? Talvez mais fácil pelos 1, esses 3 1 no meio ali. Fazer um outro. Isso aqui, por exemplo, ó, isso aqui não dá para simplificar nada, né? Não tem como simplificar, porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Então, uma expressão, não sei que expressão é essa, mas a gente não consegue simplificar. Isso aqui seria uma expressão, provavelmente de uma porta ou exclusiva, eu estou desconfiado, né? Mas por exclusiva de 3 entradas. Então, mas a gente não consegue agrupar porta ou exclusiva. Então, mas é só para te verificar que não dá, né?
Vamos fazer aqui. Como é que a gente faria esse primeiro aqui? Tentar agrupar o maior número de zeros possível. Vamos fazer pelos zeros, então, né? A gente pode ver que tem 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Seriam, no princípio, dois grupos, um grupo aqui e outro grupo aqui. Mas a gente, lembrando que a gente pode contorcer o mapa, a gente tem um agrupamento de 4 zeros aqui. Fazer esse lado tocar nesse lado do mapa. Então, esses 4 zeros, esses 2 zeros, formam um grupo de 4 zeros com esses outros 2 zeros aqui. Só faltou agrupar um zero. Aí eu agrupo com zero adjacente. Eu tenho 2 grupos de zeros. Esse grupo maior e o grupo pequenininho, de 2 zeros. Então a gente vamos fazer primeiro pelo grupo maior. Então eu tenho uma soma, né, que eu coloco entre parênteses, aqui, aqui, então o agrupamento, esse aqui, né, e aqui o C está variando, ó. Já dá para ver que se variar de 0 para 1, C vai cair fora. Mas além do C cair fora nesse grupamento, eu tenho mais uma variável aqui caindo fora. Nem vou botar o parênteses que são 4 zeros, 2 variáveis vão cair fora. Das 3 só vai ficar uma. Né? Então, o que varia aqui? O A estava em 0 e o A vai para 1. O A varia, o A corta. O B estava em 0 e o B continua em 0. Então é só B. Como eu quero que isso fique em 0, né? Gerar 0, já estava em 0, deixa o B ali sem... Não nega ele, deixa ele do jeito que ele está, já estava em 0. Ou, né? Isto vezes, que aí eu vou botar uma soma, tipo, mais 0. Soma de produtos, né? Se é um produto, uma soma mais 0, então bota só o B. Então B, E, né? Aí há outro termo, a outra soma, correspondente a estes grupos de 2 zeros, aí eu vai botar aqui, multiplicando B. Então aqui eu vou ter aqui, aqui e aqui. O que variou? O A de 1 continua em 1, não varia o A. Só que ele está em 1, essa soma tem que me dar 0, então tem que fazer 1 virar 0. Pega o A e nega ele. Ou o B foi de 1 para 0, variou o B, cancela o B. E o C está em 1, nesses 2 zeros ele continua em 1. Eu tenho que manter o C, só que tem que negar o C porque ele estava em 1. Então aqui já é uma expressão na forma de um produto de somas já simplificado. Uma pergunta aqui, pessoal? Nesse aqui, vamos fazer esse? Eu não tinha juntado as duas pontas ali. Acabei fazendo 3. O que acontece quando não faz o maior agrupamento possível? Faz 3 grupos de 2, né? De 2 zeros. Aí vai ter uma expressão mais ou menos simplificada. Vai estar correto, não vai ter eu vou montar o circuito e o circuito vai gerar a tabela verdade. Só que ela não vai ser o mais simples, né? Teria uma equação mais simples ainda. Então, é isso que acontece quando não faz os maiores agrupamentos. Oi? Por exemplo, na prova, eu não fiz, que nem o Gabriel falou, fizesse daquele jeito que não está errado. Mas o gabarito da prova ali, o senhor vai botar ali, por exemplo, a mais simplificada possível? Não sei se vai cair isso aí na prova, desse jeito, sim.
que vai acontecer? Eu vou pedir assim, vai ter uma questão, simplifique pelo método mapa de Carnot, né? Aí a outra eu vou dizer daqui a pouco simplifique pelo método algébrico. Né? Eu até vou pedir pelo provavelmente o mapa de Carnot vai ter outras questões digitais, né? Mas vai ser nesse sentido, usando o método tal, né? Aí e nada vai impedir de fazer pelo outro método, mas daí vai demorar mais, né? Mas pode se complicar, enfim, né? Mas é aquela coisa. Tá bom, então. Mas esse Certo. método é melhor que o outro, né? Com certeza. Não vou dizer que é uma barbadinha, não dá para dizer que é uma barbadinha, né? Que ele é simples. São 3 passos. Pega a tabela de verdade, coloca no mapa, né? O mapa em si, né? A construção dele, mas é uma construção que tu pode pegar assim num computador, na internet, tem ali, né? Tem, enfim, é sempre a mesma construção do mapa. Aí bota o mapa, a tabela de verdade no mapa, faz os agrupamentos e aí tira a expressão simplificada. Então, não tem muito assim que manipular a equação e não se segue que chegou na forma mais simples, não chegou, né? O único cuidado que tem que ter no mapa é fazer os agrupamentos da forma correta. Lembrando que o mapa pode torcer ele, essa coluna agrupa com enfim, né, os agrupamentos que nós vimos. O único erro, o maior erro que dá para acontecer, o maior problema, vamos dizer assim, do mapa de Carnot é não fazer os agrupamentos da forma correta. É o que dá para acontecer de problema, vamos dizer assim, principal. O resto é erro de processo, assim, né? Tipo, ao passar a tabela verdade para cá, troquei um 0 por um 1, por exemplo. Pode acontecer, né? Mas, assim, o maior problema é não agrupar certo. Pensar assim, o maior problema que poderia estar acontecendo aqui. Então, aqui os zeros, bem que eu gostaria de fazer isso aqui, né? Não pode fazer isso aqui, né? Não posso agrupar na diagonal. Não tem como agrupar na diagonal. Então, dá para fazer isso aqui. Não está errado, necessariamente, não dá para dizer que está errado isso aqui. Mas é que não vai me dar a expressão mais simples. De novo, não vai dar a expressão mais simples. 3 grupos de zeros vão me dar uma soma vezes outra soma vezes 3 somas se multiplicando. Mas basta eu agrupar os zeros, então eu posso fazer isso aqui. Contorcer o mapa não vai adiantar muita coisa, né? Então agrupo esses 2 zeros e agrupo esses 2 zeros. Né? O que não pode é ficar o zero perdido ali sem agrupar. Agrupo 2 grupos de 2 zeros. Isso é mais simples, não preciso. Isso aqui não precisa fazer. Na verdade, isso aqui eu estou complicando a equação sem necessidade. Eu já fiz os agrupamentos, não ficou nenhum zero perdido, todos eles estão agrupados. Então, beleza, dá para tirar a equação. Então, fazer por esse primeiro agrupamento, aqui e aqui e aqui. ABC, né? Vai sair uma variável das 3, porque são 2 zeros. Então, o A estava em 0, continua em 0. Mantém o A. Mais o B que vai sair, ó, de 0, ele variou para 1. Tira o B de bola. E o C estava em 0, continua em 0 aqui no agrupamento, ou C. Que multiplica, então, a gente fala multiplica soma, né, mas é ou, função ou e função E. Aí vamos tirar pelo outro agrupamento. O agrupamento está aqui, aqui, essas 2 colunas e nessa linha aqui. Então, o A vai sair uma variável das 3, o A estava em 0 e o A foi para 1. O A variou de 0 para 1, tira o A. Mantém o B, mantém o C. O B estava em 1, continua em 1. Só que como ele estava em 1, tem que virar 0 para a soma da 0. Então tem que negar o B. Ou, aí aqui o C estava em 1, tem que negar o C para ele virar 0 para a soma da 0. Então essa é a expressão mais simples possível aí na forma de produto de somas. Mas o que pode acontecer é fazer umas 2 ou 3 expressões e decidir qual delas vai ser a mais elaborada, menos elaborada no caso.
Se não fizer o agrupamento correto, é isso, né? Isso, que nem agora nessa última eu acabei fazendo duas expressões, né? Porque eu não sabia se tu ia usar os dois zeros que estavam um em cima do outro ali ou não. Aí Uhum, a segunda que eu fiz estava essa que o senhor terminou agora. entendi. Às vezes pode acontecer uma coisa assim do tipo, dá para fazer de um agrupamento diferente, nem necessariamente um é exatamente igual ao outro. Tem algumas situações assim, né? Então, deixa eu ver, até vou pensar numa aqui de poder. Esses dois zeros, grupa com esses dois zeros. Não sei se tem alguma situação que poderia. Vamos pensar. Aqui agrupa com esse. Vou. Não, acho que não tem uma situação. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui agrupa com esse. Porque se eu tivesse um zero aqui, eu agrupo esses dois. Já agrupei, não tem problema. Não tem mais por que agrupar aqui. Não faz sentido fazer um terceiro grupo. Porque já foi agrupado. Né? Então, a ideia é sempre, tenta fazer o maior grupo possível. Se tiver fazer um grupo de 4, seja grupo de 0 ou grupo de 1, né? Depende de como estou agrupando 0 ou estou agrupando 1. Se conseguir fazer grupo de 4, melhor. Né? E a menor quantidade de grupos possível. Englobou todos os elementos, caso zeros aqui, não precisa fazer mais grupamento. Já não precisa inventar um grupamento aqui, né? Que não tem necessidade. Já agrupou os zeros ou os uns, no caso, se fosse pelos uns. Certo, pessoal? Então, segunda-feira a nossa provinha, né? Provinha digital e depois nosso cronograma de avaliações ali na outra semana. A segunda-feira prova de eletrônica digital, mesmo horário, das 8 às 10, aquela história, mesmo processo. Na quarta-feira, então, vai ser mais um atendimento, quarta-noite. Né? A gente pode ter, eu vou entrar no horário de atendimento 6h30, eu vou entrar às 8. Vocês vão ter prova de sociologia, era isso, né? Então, você não vai ter uma aula com conteúdo, né, na quarta-feira, conforme até foi uma solicitação da turma mesmo. E na semana que vem, não semana que vem, na outra semana, né, a última semana, a gente faz as recuperações, na segunda e na quarta, conforme o calendário lá que nós tínhamos colocado lá. Eu vou colocar aquele calendário no Moodle ali para não ter dúvidas. Calendário da última aula. Beleza, pessoal? Boa semana aí, então. E se quiser colocar o nome de vocês aí, vamos nos falando. Beleza, professor? Boa noite, boa aula. Boa noite.